fez o comportamento que tinha que ter feito. A questão da descriminalização deve ser expandida, aumentada? Nós fizemos essa discussão. A discussão que ocorreu na Câmara era exatamente essa. Discrimina ou não discrimina o aborto? Quer dizer, e mais do que isso. Então, e eu achei que o Congresso podia realmente discutir isso e, se fosse o caso, discriminar. Sim. Não é mais crime, pronto. Qual é o problema? Não há problema nenhum, não é antivida, não é nada disso. Você teria que ter as hipóteses, claro, a legislação podia dizer quais eram as hipóteses em que cabe o aborto. 90 qual a dias, forma que seria? Qual a forma? 90 dias, que é o prazo de razoabilidade para a mulher decidir o que quer, ou no caso do estupro, ou mais, nós temos aí a discussão que se instaura do anencéfalo. Sim. Eu posso permitir o aborto do anencéfalo? Vejam como são as coisas, né? Teve uma criança há pouco tempo atrás, em que a mãe teve, que ia nascer anencéfala, os exames todos já tinham diagnosticado aquilo, e ela quis ter, levou à frente a gravidez, quis ter a criança, e a criança teria vivido 9 ou 10 meses, tá? E aí veio os argumentos, né, mais superados do mundo, dizendo, tá vendo, a criança tem como subsistir, ela tem... Não tem, gente, não tem. Ela subsiste, tá bom, deu o agrado para a mãe cuidou com todo o carinho dela e merece todos os elogios do mundo, por nosso respeito, profundo respeito pelo comportamento que teve. Mas aquela criança não tinha como subsistir, quer dizer, era questão de tempo, ela iria fatalmente morrer. Pode dizer, bom, mas a morte vem para todos, claro, ela pode vir rápido, pode demorar bastante, mas ela não seria um ser pensante, ela não seria um ser vivente, ela seria uma flor, ela seria um ser inanimado, né? Ela poderia ter até algumas reações humanas, mas realmente não subsiste. Sim. Se não subsiste, e se a mãe, dentro da sua intimidade, é isso que a gente tem que preservar bem. Se ela quiser levar a gravidez avante, ela vai. Ninguém vai interferir na vontade dela. Agora, se ela não quiser mais a gravidez... Ela pode ser forçada. Ela, então, vai ter todo o direito de fazer o aborto. O Supremo Tribunal Federal vai se dedicar em algumas reuniões e discussões públicas sobre esse assunto. Eu acho notável que o Supremo faça isso. O ministro Carlos Brito iniciou com o problema da célula-tronco, né? Sim. Pôs a célula-tronco em apreciação, decidiu e fez muito bem. Quer dizer, ele ouviu lá toda a comunidade científica, a comunidade jurídica, todo mundo deu opinião sustentável sobre o problema, aí depois decidiram, a meu ver, absolutamente com correção. Pena que foi muito apertada a contagem, né? Foi um voto de desempate. Mas no caso aqui do anencéfalo, vamos ter que decidir quando começa a vida. Pode até ter vida. Vida nós temos dos seres inanimados. Sim. A planta tem vida. Os animais têm vida ou não têm? Então nós não vamos permitir mais que os animais possam ser mortos ou possam... Veja, nós vamos levar para uma discussão sem fim. E se nós formos discutir o problema de alma, aí eu posso dar aqui uma aula exclusiva, se me permitir, um dia sobre a alma em Fédon, num diálogo dos mais famosos de Platão. Sim. Né, para saber se realmente a alma, se essa alma é imortal, como é que ela decide vir ao corpo e quando é que ela desencarna. Né, tudo isso aqui nós podemos discutir longamente sobre esse problema aqui da alma platônica. Né? Agora, aqui na nossa realidade do dia a dia do Brasil, aborto se faz todos os dias com risco de vida para a mulher. E a mulher é o trono incontestável da sua preservação. Ela tem que saber se ela quer fazer ou se ela não quer fazer. Agora, quando entra o argumento religioso, aí eu não discuto mais. Porque aí você cai na fé, e a fé é o seguinte, você acredita ou não. Se você definitivamente não aceita o aborto por questões religiosas, esquece o resto. Aí eu não vou argumentar mais, porque passa para o irracional. Passa para o irracional, e no irracional não combina com o racional. Quando duas ideias absolutamente divergentes se chocam, não dá mais para argumentar. Se eu posso argumentar no ângulo jurídico, bom, devo ter as causas de preservação, eu posso aumentar uma das causas do anencéfalo como causa de possível aborto permitido, ou não. Eu posso discriminar o aborto nos termos da Constituição da República, ou não. Até que ponto eu tenho que preservar a vida em contraste com outros valores? E mais, se você pegar os mais modernos autores do direito, eu vou dar um exemplo aqui de Robert Alexis, que é um moderníssimo autor que interpreta o direito, ele diz, são dois princípios fortes. Quando eu tenho confronto de regras, uma das regras sai. Eu não posso ter duas regras dispondo ao mesmo tempo sobre o mesmo comportamento. Uma delas, se é compatível com a outra, tem que sair. Pelo princípio da anterioridade, pelo princípio da superioridade hierárquica, uma delas tem que sair.
Mas quando eu tenho dois princípios, os princípios têm que ser harmonizados dentro da Carta Constitucional. Eu posso ter confronto de princípios, com certeza posso, né? Mas eu tenho que saber até que ponto sopesar esses princípios para saber, no caso concreto, qual que prevalece. O que prevalece? Neste caso do aborto, por exemplo, em que eu tenho um princípio da privacidade da vida, e eu tenho o princípio da privacidade, eu tenho que saber, no caso concreto, qual a minha opção. O que é que o direito permite que eu faça, que eu escolha na chamada otimização do princípio, né? Então eu posso, neste caso aqui, eu não tenho dúvida alguma que o que prevalece é a intimidade da mulher. A mulher é a dona do seu corpo, ela não é dona da vida. Sim, essa é uma questão. Ela é dona do seu corpo e ela pode decidir se ela quer levar aquela gravidez avante ou não, num prazo de razoabilidade. Agora, podemos discutir, a grande discussão que se colocava na Câmara era essa: é permitido à Câmara discriminar o aborto? É possível, por que não? A Câmara pode dizer não há mais aborto, não há mais um crime de aborto, pode fazer isso. Ou até mesmo não há mais aborto. Ou fazer o que ela quiser. Sim. O que não pode é impedir a Câmara de discutir o assunto. Sim. Né? Agora, nós podemos dizer, bom, olha, o aborto não vai ser mais permitido. Ponto final, em hipótese alguma. Ela pode dizer isso. Ou pode dizer, o aborto é permitido em tais e tais hipóteses. Isso não pode impedir que a Câmara opine, que a Câmara decida, que a Câmara leve avante. O que houve na Câmara foi uma decisão absurda, em que prevaleceu a fé, e a fé veio e disse o seguinte: não cabe discutir esse assunto. Quer dizer, houve uma renúncia do Congresso Nacional em discutir o assunto dessa relevância. E volto a insistir, quando se focaliza ou se enfoca este assunto, nós temos duas posições: uma posição jurídica, ou sociológica, como também pode ser, e uma religião e um aspecto religioso. Sim. Juridicamente, eu vou chegar a determinadas conclusões. Questão de fé, bom, aí depende de cada fé, né? Dr. Regis, o nosso tempo está acabando e eu queria abrir aqui para nossas considerações finais. E queria o ponto de vista do senhor com relação ao futuro da legislação com relação ao aborto. Eu acho, primeiro, que nós temos que discutir esse assunto. Esse assunto está candente nas nossas mãos e, mais uma vez, pelo ativismo judicial que se instaurou no país, o Supremo vai dar a última palavra sobre o aborto do anencefalo, quando nós já poderíamos ter decidido isso. É permitido ou não acrescentar mais uma hipótese de aborto permitido? Eu acho que é. Acho que não tem dúvida alguma. E outros tantos que possam aparecer. Né? Eu posso diminuir os casos de aborto, posso aumentar os casos de aborto, isso tudo está na competência plena do Congresso Nacional. O Congresso não pode se furtar de discutir o assunto. Mas aí que está. Quando esse assunto caiu lá, houve uma emoção fantástica. Um monte de mulheres foram para lá, dos dois lados, uma gritando contra o aborto, outra gritando a favor da vida, sou a favor da vida, a favor do aborto e tal. E aí cessa o raciocínio jurídico, cessa a razão e passa a ser um mero sentimento religioso, de pressão, que não funciona. Dr. Regis, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente o nosso tempo Obrigadão. acabou. É uma pena. Mais uma vez, uma aula espetacular por parte do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Você aí de casa, dúvidas, sugestões, gostaria que você acessasse o nosso site iidc.com.br ou mandasse para nós um e-mail conexãolegal@iidc.com.br. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco e até um próximo Conexão Legal.